Olá, bem-vindo ao canal Mundo de Descobertas. Hoje vamos explorar algumas das curiosidades mais fascinantes sobre a espionagem mundial. E se você acha que esse universo pertence apenas aos filmes de ação, pode estar enganado. O mundo real da inteligência secreta é muito mais engenhoso e, em alguns casos, até mais bizarro do que qualquer roteiro de Hollywood ousaria mostrar. Desde uma mulher que enganou nazistas com tinta invisível, até um agente duplo que evitou uma guerra nuclear sem que ninguém percebesse, os espiões sempre foram mestres da dissimulação. Eles usavam armas disfarçadas de objetos comuns, escondiam mensagens dentro de botões e até manipulavam desejos humanos para arrancar informações. E o mais fascinante, muitos desses truques ainda são desconhecidos pelo grande público. Se você é uma pessoa observadora, interessada em saber os segredos que mudaram o rumo da história, prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode ser ainda mais surpreendente do que qualquer cena de ação no cinema. Vamos começar? Nos tempos sombrios da Segunda Guerra Mundial, uma mulher ousada desafiava a Gestapo bem debaixo do nariz deles. Virginia Hall, uma espiã entusiasta e observadora, não apenas carregava informações valiosas, mas fazia isso com um método genial: tinta invisível à base de leite. Enquanto os nazistas caçavam seu rastro, ela se disfarçava como uma simples camponesa, escondendo sua identidade e até sua perna mecânica, apelidada de Cuthbert. Imagine a cena: soldados revistando aldeias, interrogando suspeitos, sem ideia de que uma das maiores agentes aliadas estava bem ali, enviando mensagens sob suas vistas. A engenhosidade da espiã não estava só em seu disfarce, mas na sua capacidade de transformar objetos comuns em armas letais contra o inimigo. E falando em espiões que enganaram os nazistas, há um outro que inspirou um dos personagens mais icônicos da cultura pop. Se James Bond fosse real, ele provavelmente se chamaria Duško Popov. Esse espião sérvio, um verdadeiro entusiasta da vida luxuosa, foi um dos maiores trunfos dos britânicos durante a Segunda Guerra. Carismático, animado e sempre cercado de belas mulheres, ele transitava entre cassinos e festas enquanto plantava desinformação para confundir os nazistas. Em uma jogada magistral digna de um filme, enganou os alemães sobre o verdadeiro local do desembarque do dia D, desviando a atenção para outro ponto. Ian Fleming, criador de 007, observava de perto as façanhas desse agente, absorvendo seu estilo para criar o espião mais famoso da ficção. Mas, na realidade, as táticas usadas pelos serviços secretos iam muito além de charme e blefes em mesas de pôquer. Algumas armas eram tão engenhosas que pareciam saídas de um filme de ficção científica. A CIA sempre foi entusiasta de gadgets mirabolantes, e seus engenheiros não decepcionavam. Entre suas criações estavam um lápis que explodia ao ser afiado, um pente impregnado com veneno mortal e até fezes falsas de tigre para esconder microcâmeras. Afinal, quem iria mexer nisso? Essas invenções não eram apenas curiosidades exóticas, mas ferramentas estratégicas para infiltração e sabotagem. Em um mundo onde a desconfiança reinava, um simples botão de casaco podia conter um gás paralisante, e uma moeda aparentemente inofensiva podia esconder microfilmes com segredos de Estado. No jogo da espionagem, cada detalhe importava, e às vezes o segredo não estava em uma arma, mas no poder de uma sedução bem calculada. Oleg não usava armas nem precisava de disfarces elaborados. Sua mente estratégica era seu maior trunfo. Como agente duplo infiltrado na KGB, ele teve acesso a informações que poderiam ter desencadeado uma terceira guerra mundial, e fez exatamente o contrário. Nos anos 1980, a paranoia soviética estava no auge, e os líderes do Kremlin acreditavam que o Ocidente estava prestes a lançar um ataque nuclear. Foi ele quem alertou os britânicos, permitindo que os Cimarrons EUA ajustassem sua postura para evitar um conflito desastroso. O mais impressionante: a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Enquanto a cultura pop exalta espiões fictícios, os verdadeiros heróis da inteligência operam nas sombras, escondendo informações onde ninguém imaginaria. E às vezes, elas podem estar mais perto do que você imagina,
escondidas dentro de um objeto comum. Mata Hari sabia que a informação era a moeda mais valiosa da espionagem e que a sedução era uma ferramenta tão letal quanto uma faca bem afiada. A famosa dançarina holandesa transitava entre oficiais militares com a leveza de quem apenas queria entreter, mas, na verdade, extraía segredos enquanto sussurrava promessas ao pé do ouvido. O problema? Sua fama cresceu mais do que sua eficácia como espiã e logo se tornou um alvo fácil. Acusada de traição, foi executada, mas até hoje há quem duvide de sua culpa. Seria ela uma informante perigosa ou apenas uma peça conveniente para um governo ansioso por um bode expiatório? No mundo da espionagem, às vezes, os maiores segredos não estão no que foi descoberto, mas no que foi escondido. E falando em agentes que operam nas sombras, houve um que salvou o mundo sem ninguém perceber. Na Guerra Fria, onde a desconfiança era a regra, carregar um pedaço de papel com informações sigilosas era uma sentença de morte. Por isso, os espiões se tornaram verdadeiros mestres da ocultação. Microfilmes eram escondidos dentro de moedas falsas, botões de roupa ocas e até tubos de pasta de dente. Um agente podia atravessar fronteiras carregando segredos, capazes de mudar o destino de nações, sem que ninguém desconfiasse. Essa engenhosidade era essencial para evitar que mensagens caíssem nas mãos erradas. Afinal, na espionagem, nem sempre as armas mais perigosas são visíveis. Muitas vezes, o verdadeiro poder está naquilo que ninguém percebe. E isso nos leva a uma reflexão ainda maior sobre o que acontece ao nosso redor. A espionagem sempre foi um jogo de inteligência, criatividade e risco. Desde mensagens escondidas em moedas até espiões que evitaram guerras inteiras sem que ninguém soubesse. O que acontece nos bastidores dos serviços secretos é mais fascinante do que qualquer filme. Mas agora que você conhece essas curiosidades, já parou para pensar em quantas informações são manipuladas ao nosso redor sem que percebamos? O mundo está cheio de segredos ocultos à vista de todos. A questão é, você está prestando atenção? Se essas histórias te deixaram intrigado, imagine quantos outros mistérios ainda estão por aí, esperando para serem descobertos. Você quer continuar aprendendo sobre os bastidores do mundo secreto da espionagem? Então se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de mais conteúdos que vão abrir seus olhos para realidades que poucos conhecem. Até o próximo vídeo e tchau!